Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Commoncast. Hoje nós temos uma dupla, não é casal, é dupla, de verdade. De mãe e filha para mãe e filha. Temos conosco hoje a Suzana e a Bianca Andrade. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então já vamos começar eu pego a sua filha e minha filha conversa com a mãe. Socorro. Deixa lá em Bianca vai responder. Misericórdia, já tô nervosa. Mas antes de tudo, eu queria muito agradecer a presença de vocês, o carinho, e que vocês fiquem bem à vontade. Calmante, tá? Né? Fiquem bem à vontade, responda do seu jeito. A gente gosta que as coisas sejam bem naturais, tá? E muito verdadeiras, porque eu acredito que o crente, ele é assim, né? Verdade. Mas vamos lá. Me conta, quem que vai no 3, 2, 1, né? Aquela brincadeirinha antiga. Eu vou perguntar primeiro para a filha. Quem é a Bianca? Quem é a Bianca? Não sei nem o que dizer assim, né? O que eu diria? Quem que é a Bianca? Mas é autoconhecimento, é a visão que você tem a seu próprio respeito. Não sei, acho que assim, dentro da casa de Deus, eu sou uma pessoa assim muito esforçada, eu faço tudo pela obra de Deus, ter o foco assim mesmo na igreja, buscar somente a Deus mesmo, e é isso mesmo. É isso? A gente pode resumir como uma adoradora? Exato. Vai lá, Mariana. Quem é a Suzana? A mãe da Bianca. E mais? Eu sou a Suzana, eu me vejo como uma pessoa... Deixa eu escolher a palavra certinha, que eu pensei nela, mas agora o calmante vai fazer. Eu sou uma sobrevivente. De toda a minha carreira, de toda a minha trajetória, eu me vejo como uma sobrevivente. Sim. E sou uma pessoa extrovertida, alegre, que gosta de brincar, de bagunça, claro. Né? E assim, brincar, né, Bia? As pessoas às vezes me falam, Bia, sua mãe é mais legal que você. O quê? Olha só, bacana, hein? Não, mas teve um menino uma vez, lá na igreja mesmo. Eu tava sentada assim, com jovens. Aí minha mãe me chamou, filho, não sei o que lá. Minha mãe saiu, aí ele virou pra minha cara, o quê? A Suzana é sua mãe? Eu falei, sim, porque ela, nossa, ela é mó da hora. Tipo assim, você não é da hora. Eu não sou, eu fiquei, bacana, legal. Vou entender isso como elogio. Né? Mas me diz, vamos começar assim, eu queria que você me contasse, Suzana, como você encontrou Jesus ou onde Jesus te encontrou? Tá. Primeiro, também, deixa eu agradecer também pelo convite de vocês. Confesso que eu fiquei lisonjeada, porque quando você veio até a igreja, eu achei assim, ela vai convidar as irmãs para cantar. Porque as irmãs estavam lá, e sabe que eu não liguei você ao Commoncast, né? A gente não está mais na sede, então nem sempre que a gente se vê, então assim, na memória, no momento, me fugiu. Aí quando você veio falar que era entrevista aqui, eu falei, meu Deus. Falei pra Bianca, pro meu esposo, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Aí, assim, graças a Deus, né, a gente tem que agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E eu espero que esse dia seja um dia de bênçãos, testemunhos que edifiquem a vida das pessoas, né? Porque nós somos também um testemunho vivo. Sim. Amém? Agora, me desculpa a sua pergunta novamente. Onde ou como você encontrou Jesus ou onde Jesus te encontrou? Então, nós não nascemos num berço evangélico, somos em 8 irmãs. Eu sou a penúltima, né? Sétima, né? 8 irmãs, tudo mulher. Meu pai ficou tentando menino, não veio nenhum menino. Aí ele desistiu. Ele não desistiu. Não desistiu. E ele queria adotar um menino, e o menino que ele ia adotar faleceu. Então não era para ser só mulheres, né? Nós congregávamos em São Paulo, nós éramos de São Paulo, de Alagoas, Mata Grande. Eu vim de lá com 3 anos de idade e viemos para São Paulo porque meu pai já trabalhava em São Paulo, né? Ficou procurando casa para a família vir para São Paulo. E nós conhecemos uma mulher chamada Dona Esther. E ela convidou a minha mãe para ir para a igreja e a minha mãe carregou todo mundo de uma vez, as 8 filhas. Não tinha nenhuma casada ainda. Então,
todas aceitaram Jesus num dia só, né? Foi em Cidade Ademar, da Igreja de São Paulo, onde Jesus me encontrou. Ou nós encontramos Jesus ali através da vida da Dona Esther, hoje já dorme no Senhor. E assim, para nós ali, Cidade Ademar, foi uma escola muito grande. Minhas irmãs cresceram ali, fomos batizadas. Eu era uma criança ali na igreja que eu buscava a presença do Senhor. A gente foi para a igreja, eu tinha o quê? Não sei, 7 anos de idade. Com 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. E de uma forma tão diferente que eu falei assim, meu Deus, como explicar? Por quê? Até hoje me imaginam por quê. A gente estava num culto de jovens e eu sempre ia para o circo de oração. E meu pai era vigilante, eu esperava ele chegar, comer, né? E ir para o quarto dele. Eu ia devagarzinho. A porta tinha uma tranca que fazia muito barulho. Então eu fazia bem devagarzinho, porque ele não era cristão. E eu de manhã ia para o circo de oração, né? E buscando o Senhor, buscando aquela vontade, porque eu vi o pessoal cantando, aquelas irmãs cantando tão lindo, falando em línguas. Eu queria aquilo para mim. Né? Então, para mim, foi uma experiência muito grande, ser batizada com 8 anos, né? E eu estava orando, e uma voz falou no meu ouvido, vai lá fora. E eu fui lá fora, eu fiquei pensando. E eu peguei e fui. Quando foi descendo no corredor, para ir para o banheiro, eu fui batizada com o Espírito Santo. Quer dizer, não foi nem dentro do templo, foi fora da igreja. Então, até hoje me pegou, nossa, que diferente, né? Assim, fora da igreja, e até hoje, o porquê? Talvez, será porque eu ficaria com vergonha? Será de expressar? Porque tem muita gente que tem vergonha, às vezes é batizado, mas não fala, fica com medo, com receio. Então, em Cidade Ademar, para a gente foi uma escola, nós aprendemos muito ali, crescemos, aprendemos músicas com o senhor Benedito, também que já dorme no Senhor. E foi uma bênção lá. Depois mudamos, casamos e assim vai. E como foi que Jesus encontrou a Bianca, ou a Bianca encontrou Jesus? Que a gente sabe, né? Que filho de crente não é cristão. Exatamente. Como foi que aconteceu isso? Assim, como eu já cresci já no berço evangélico, já no Madureira, tendo já a convivência do meu avô sendo pastor e tudo, aí ia indo acompanhando meus pais na igreja e tudo assim, mas quando eu tive um encontro realmente com Jesus, foi quando eu realmente, assim, decidi que eu iria me batizar. Então, fiquei, tipo assim, aí como é que fala aqueles negócios de batismo? Quando vai fazer o discipulado? Discipulado, né? Discipulado. Aí no discipulado, o pastor que estava dando discipulado pra gente, ele falou assim, não é porque os seus pais são crentes que você vem pra igreja que significa que você já é crente. Primeiro você tem que aceitar Jesus. Não sei o quê. Aí eu falei assim, não, gente, então eu vou aceitar. Mas eu não vou aceitar, tipo, em qualquer culto. Tipo, vou aceitar já pra mim me batizar. Não. Eu quero realmente ter um encontro com Jesus. Quando eu tiver realmente um encontro com Jesus, eu vou lá e aceito. E foi o que aconteceu. Quando a gente saiu de São Paulo e foi para Indaiatuba, no Congresso das Irmãs, em Campinas, com a pastora Marjorie. Na pregação, quem estava pregando era Camila Barros. E no meio da pregação, eu chorando, aceitei Jesus. E, tipo, ali, para mim, foi um encontro surreal para mim com Jesus. Foi muito bonito. E aí, depois, eu me batizei no mesmo ano. E aí, estamos aí, né? Tinha quantos anos? Eu tenho 20. Na época? Na época, eu tinha 15. Então, já tem 5 anos desse encontro. Sim. Embora a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem assim, principalmente para quem já nasce na igreja, que o termo berço evangélico a gente usa para quem já é filho de crente, sim, neto de crente, né? Já desde berço a gente é levado para a igreja. Às vezes muito antes disso, né? Sim. Eu sempre digo assim que eu fui no ventre e quando eu nasci, meus pais moravam na casa pastoral. Então, quer dizer, eu sempre estive na igreja. Mas o meu encontro real com o Senhor, eu não tive nada de muito grandioso, mas marca a minha vida porque era uma época que eu tinha muita sede. Eu tinha 10, 11 anos, eu ia para a consagração 6 horas da manhã no domingo. Então, assim, e eu não ia por causa de oba-oba, porque na igreja só tinham 4 pessoas que participavam. E eu era a 5ª do grupo. Nós éramos 3 irmãs, o irmão que abria a igreja e o pastor. E eu era uma criança, eu tinha 11, a outra menina tinha 13, que era uma amiga minha que era 2 anos mais velha que eu, que está viva, graças a Deus, e minha tia, que é a tia Giselita. Íamos só nós 5 para a consagração na igreja, em jejum. Mas, assim, era uma época que eu queria viver algo diferente. Porque eu achava lindo aquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo, e não só o falar em línguas,
Mas o que sempre encantou o meu coração era ver as pessoas que tinham vida com Deus. Verdade. Porque a minha mãe sempre foi profetisa, assim, quando ela teve encontro com Jesus, dos dons que ela recebeu foi de profetizar e de interpretar línguas. Eu achava lindo quando eu via um irmão falando de lá e ela interpretando, eu achava aquilo, só que assim, eu também tinha uma paixão, por quê? Porque eu via a vida dela com Deus. O quão sério é a vida dela com Deus. Então, hoje, não que a gente perca a fé, eu não perdi a minha fé. Só que também hoje não é qualquer profecia que eu escuto, Exato. sabe, que eu já... eu falei, olha, primeiro, vamos, calma lá. Primeira coisa que não adianta você falar uma coisa e isso aqui dizer outra coisa, né? Então, às vezes, a gente até fala assim, onde que estava isso na Bíblia? Eu falei, irmão, nunca teve isso na Bíblia, isso era costume antigo, isso era qualquer outra coisa, menos Bíblia. Então, isso nunca foi a voz de Deus. Né? Então, a gente sempre tem esse cuidado. Eu tenho essa crítica, não no sentido maldoso, mas de examinar as Escrituras. E a palavra, Jesus disse, gente, né? Paulo diz isso para nós examinarmos as Escrituras. Exatamente. Né? Então, hoje, assim, mas era uma coisa que eu queria para a minha vida. Eu queria ser usada assim, sem dúvida, do que quando você é usada, as pessoas sabem que pela tua vida, pelos teus frutos, Exato. né? É Sim. Deus quem te usa. E testifica, né? Porque eu sempre, quando ela está perto de mim, eu falo assim, ai, Deus vai falar comigo hoje. Eu sinto um gelo aqui, eu sinto uma coisa que não é, filha? Eu falo, Deus vai falar comigo hoje. Aí ela, minha sobrinha da tua. Aí, tia, vou ficar perto de você. Não, porque Deus só fala com você. A Luíse, beijo, Luíse. Nossa, então assim, é um relacionamento, assim, eu entendo quando o Senhor vai falar comigo. Então, eu já me posiciono, já fico, Jesus, o que será? Fica assim, Jesus. Eu já falo para ela, Deus vai falar comigo hoje. Já sinto. E principalmente, pastora, missionária, como que a gente pode chamar? Nós estamos dirigindo a igreja agora do Floresta Park, eu sou diaconisa. É diaconisa, mas está pastora. Estamos pastoreando junto com a minha esposa. Sim. Então, pela graça do Senhor. Tudo é por Ele mesmo, né? Por Ele. Por Ele e para Ele. Mas eu penso assim que, na verdade, é bem isso mesmo. É o olhar de que as coisas, elas testificam, inclusive quando não é o que a gente quer. Exato. Né? Que eu acho mais interessante é quando a gente recebe uma palavra que, digamos, naturalmente não seria o que eu queria ouvir. Aí eu sei mais ainda quando é Deus. Eu falei, não era isso que eu queria, Deus. Mas tudo bem, eu já entendi que a sua vontade não é a minha. Verdade. Né? E até a gente estava comentando, esse fim de semana, eu contando para uma amiga minha de uma experiência que eu tive dentro da sede. Uma das primeiras vezes que eu fui, eu tinha um questionamento pessoal. E o pastor pregando, de repente ele para e ele fala assim, eu nem sei por que eu vou comentar isso, mas o dia que ele conta que quando ele conheceu a pastora Érica, ela não era evangélica, e ele fala assim, eu nem sei por que eu estou comentando isso, mas eu paguei o meu preço, mas valeu a pena, porque hoje ela é pastora de vocês. E aquilo, eu estava com um questionamento meu, pessoal. E aquilo para mim foi uma resposta, porque naturalmente não é o que eu gostaria de ouvir. Mas o que você precisava. Mas era o que eu precisava ouvir. Porque assim, vai se pagar um preço, mas vai valer a pena. Verdade. Né? E aí depois disso começou um contexto de pregações que o pastor lá da igreja, o pastor Toninho, ele começou a pregar muito sobre Oséias. E uma das direções é que quando Oséias recebe uma direção de Deus, é o que raramente as pessoas querem ouvir. Vai lá e casa com uma prostituta. Não é? Né? E na questão, porque a gente se pega muito, o que os outros vão falar? Será que isso é de Deus mesmo? Verdade. Né? Então, assim, são direções que são realmente contrárias do que a maioria, e principalmente a maioria da igreja. Verdade. Não é só da sociedade, né? Porque na sociedade já é estranho quando você vê um crente que casa com um não crente. Mas ele não é crente, por que não casou com um da religião dele? Dentro da igreja é mais complicado ainda. Mas ainda assim, eu acredito, hoje eu acredito. Eu não acreditava nisso antes, não. Mas hoje eu acredito que Deus tem propósito em todas as coisas. Sim. Né? Que tem coisas que fogem do nosso querer. Não é o habitual. Na verdade, eu não diminuo o poder de Deus. Pelo contrário. Tem coisas que só vai explicar pelo poder dele. É só ele que entende. E a gente não está aqui para ter explicação do Senhor para tudo. No futuro a gente acaba entendendo. Sim. Porque depois nós entendemos, porque a nossa visão é limitada. E o Senhor já vê lá na frente. Porque eu acho que a explicação do texto que diz assim, que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Né? Porque as coisas ainda antes que elas comecem, ele já sabe o final.
E a gente não, a gente é limitado ao tempo. Exato. Né? Não é o que eu queria, não é o que eu gostaria, porque eu acho que no futuro Verdade. isso pode prejudicar, mas ele já sabe, o futuro já é dele, né? Mas vamos lá, Mari, participa do nosso debate teológico. Bom, eu queria que, agora eu vou direcionar de novo a mãe. Qual o maior ou um defeito da Suzana? Meu Deus, vários, Senhor. Meu Jesus. Eu me considero uma pessoa, claro, com muitas qualidades boas, mas também com vários defeitos, né? Que a gente tenta aprimorar todos os dias. Procuro ser um ser humano melhor todos os dias. Eu sou muito imediatista e às vezes não é bom. Para ontem, para já, para antes de ontem, tipo assim. Então, assim, eu tento me controlar nisso, porque algumas coisas realmente tem que ser para ontem, lá, para rápido, mas tem coisas que dá para esperar, que dá para respirar, contar até 10, ou como a pastora Érica, nossa presidente, diz, até 20, se for preciso. Então, eu acho que isso é um defeito, né, que eu preciso melhorar, porque tem coisas que precisam ser, bora, tem coisa, opa, calma lá. Porque você consegue pensar, raciocinar, até, de repente, inibir um erro, que seja grave ou que seja pequeno, mas a gente consegue, se a gente pensar com calma, sem esperar muito rápido. Então eu falo com ela, bora menina, bora. Né, filha? Eu acho um defeito. E me conta um defeito seu. Eu acho que eu tenho, assim, vários, né, como minha mãe falou, mas eu acho que o que me pega mais, assim, é que eu sou meio sem paciência, às vezes, que eu sou muito apressada, tipo... Não sei por que você puxou. Nossa, olha só que bacana. Caraca. Você é filha da Suzana? Acho que sou. Tipo, eu sou muito apressada. Tipo, se eu vejo uma pessoa assim meio lerdinha, eu já apresso porque eu não tenho paciência. Eu também sou um pouco nervosa também. Às vezes quando sai as coisas do controle, eu fico nervosa, fico desesperada. Você tá falando pro espelho, amiga? Eu acho que tem um espelho na frente, só pode. Elas estão se vendo, se hoje se falando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quer falar uma coisa? Não ia falar isso? Mas, Bianca, se prepara, Bianca, porque com certeza o Senhor vai te dar um marido assim, lento, calmo. Sabe por quê? Porque sempre quando Deus nunca junta dois acelerados. Deus nunca junta dois acelerados. E a nossa natureza, ela tem sempre um porquê. Né? E quando a gente começa a conviver, a gente vai pegando o jeito do outro. Algumas coisas vai aprender a ser calmo com quem Deus vai colocar na sua vida, ou já está, não sei. Mas, e a pessoa que está com você também vai aprender a pensar um pouco mais rápido, a agilizar, até para não tomar bronca. Às vezes a pessoa se agiliza. Eu já cheguei a chorar, dobrar o joelho e falar, Senhor, me muda, eu não quero ser mais assim. Porque antes, um pouquinho atrás, vou usar umas palavrinhas simples para entender, muito sungamunga. Eu era muito sonsa. Na escola, eu apanhava na escola. Eu lembro o nome das meninas até hoje. Claro, não tenho raiva, mágoa nenhuma, mas o nome a gente guarda. E eu espero que elas quem apanha não esquece. Eu desejo que nos dias de hoje elas tenham encontrado Cristo. Né? Mas eu apanhava todo dia porque eu era muito boba. Eu apanhava porque era crente. Usava saia embaixo, então eu era assim. E até para responder chamada, eu tinha vergonha do meu sobrenome, Nascimento, que hoje eu acho lindo, Suzana Silva, do Nascimento Andrade. Eu acho lindo meu sobrenome. Então, eu penso, como minha mãe era uma mulher assim, era minha primeira pastora, penso na minha casa, minha mãe. Então, assim, ela sempre me deu muitos conselhos, porque desde já ela já via, filha, ela falava assim comigo, filha, se eu chorar, me perdoe, que eu sou muito... Eu penso, já choro. A gente também. Deixa eu ver se eu trouxe meu lencinho. Tchau, mas eu trouxe o meu. De mulher para mulher. Suzana! Obrigada. E eu apanhava demais na escola, porque eu era sonsa, eu era bobinha, sabe? Assim, tava aqui na carteira, eu lembro, puxava meu cabelo, crentinha quadrada. Hoje, né, eu saberia, né, claro, me defender. E minha mãe, sabe, falava, e eu via aquilo, eu ficava tão triste. Puxa, minha mãe tem que vir aqui na escola para me defender, sabe? E apanhava, e era a Antônia, a Cláudia e a Fernanda. Até hoje eu lembro o nome. Mas o nome das 3 filhas dela, Antônia, Cláudia e Fernanda. Só que não. E assim eu ficava, meu Deus, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, antes de orar para eu
voltar, né? Falava assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Chorava, porque assim, eu via uma tristeza muito grande em mim, que eu não conseguia me defender, não conseguia ir, só apanhava na escola. Aí, na hora quando a aula acabava, eu tinha que esperar na diretoria, minha mãe alguém chegar para me buscar, e era terrível isso para mim, né? E eu lembro um dia que eu choro, não porque eu sinto mais dor, mas que, puxa, que infância, né? Desde lá, eu acho que o inimigo já queria me tirar dos caminhos do Senhor, porque eu sei que os planos do Senhor são grandes para nossas vidas, para a minha vida, e ela vai alcançar também, porque nós, né, nossos filhos alcançam, e ela com certeza vai nos lugares mais altos, é o que eu desejo para a vida dela. E eu ali chorando, eu me dei um tapão na cara, pá, e eu só chorava, eu só abaixava a cabeça e chorava. Então isso foi me incomodando, eu falei assim, eu não quero mais ser assim, eu orava assim, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser assim. E foi um tempo, a gente brincando com meu sobrinho, perto de casa, e as meninas brincando, zoando com ele, porque ele também era, sabe, gente, porque nós tivemos uma educação de não ficar brigando, de não arrumar confusão. 8 meninas, meu pai trabalhava à noite, então, assim, a casa tinha que ser respeitada, para todos respeitar, o seu Silvino é o pai das 8 meninas, pai que todo sabe, aquela família que os pais, não, é um testemunho, mesmo que no começo não eram crentes, mas tinham um testemunho. E minha mãe foi orando, assim, eu não quero mais assim, até que um dia eu fui falar com a menina e eu peguei e respondi. Quando eu respondi, que eu vi que ela se aquietou, aí dentro de mim, então é assim? Quando eu falo, eu respondo, as pessoas ficam quietas, pronto. Depois daquele dia, pronto, Suzana mudou. Se você falasse de mim, falar o que você está falando de mim, sabe, aquela coisa, só que Deus não estava se agradando, porque o que ele tinha para mim, isso não ia me ajudar. E minha mãe, né, trazia algumas irmãs para orar em casa e olhava para mim e falava, Dona Luísa, Deus tem um plano muito grande na vida dessa sua filha e Deus vai moldar ela. Porque eu já estava ficando desse jeito, porque eu via que era daquele jeito que eu conseguia me defender. Né? Talvez o inimigo, né, já lançando aquelas sementinhas. Né? E foi passando, eu comecei a ficar assim mais, mas depois eu fui me acalmando, fui voltando até de começar a responder. Sempre se alguém falasse, eu rebatia também. Aí comecei a falar, Jesus, eu preciso mudar. Porque depois, ao longo do tempo, a gente vai entendendo os planos de Deus, a gente vai entendendo que aquilo não é um certo. Você vai criando maturidade para entender. Claro, hoje em dia nós temos nossa postura, nós temos nossa maturidade, claro, temos nosso perfil, nossa identidade, mas não sou mais aquela que não tinha boca para nada, mas também não sou aquela que cuspia fogo. Sei me defender, claro, sempre com... Mas, é assim, isso, a minha infância me trouxe muitas experiências. Quando eu tive ela foi para a escola, eu falava, filha, você não vai apanhar de ninguém na escola como eu apanhei. Não quero você brigando, o que meu pai falava, não quero você brigando com ninguém, discutindo com ninguém, arrumando confusão na escola, mas também não quero você apanhando na rua. Por qualquer coisa, vai apanhar como eu apanhei. Fala com a professora, conversa com a professora, sabe? Eu fui ensinando ela. Só que não fala o que eu falava. Porque eu não queria, como mãe, você, por exemplo, eu apanhei, mas você vai querer que sua filha... Eu posso falar o que a minha mãe falava? Talvez seja a mesma coisa. Aí eu falo, se você falar, eu falo. Que se eu chegasse em casa e tivesse apanhado na rua, em casa eu ia apanhar de novo. Então era melhor eu não brigar ou eu bater do que apanhar. A minha mãe, ela falava diferente. Ela falava pega assim, devagar. Se alguém brigar com você, bater em você, se fala com a professora. Mas se a professora ou qualquer outra pessoa não resolver, o que tiver na tua frente, tu pega e taca na pessoa. Essa também. Principalmente se for menino, porque ela começou a apanhar. Um menino batendo na frente, não pode repetir a história, não é porque eu fui que tem que ser. Não. Claro, eu fui ensinando, né, Bia, devagar. Sim. Fizemos jiu-jitsu juntas, falei, bora aprender. Mas não para brigar, porque a gente gostava, né, filha? Eu malhava, né? Gostava, né? Olha, eu me identifico muito com essa história, até porque, assim, eu sofri muito bullying na escola. E exatamente por ser crente, nordestina, pobre e cabelo ruim. Oh, meu Deus. Então, era assim, tudo que uma criança que era para levar como orgulho, foi me tirado esse direito de ter orgulho. As pessoas nos levam a isso, é incrível, né? Teve épocas que eu tinha vergonha, eu desenvolvi uma personagem, não era uma personalidade, era uma personagem para eu me defender. Eu acho que era o que... Então, dentro da escola, eu falava como as crianças paulistas. Essa porta, né? O portão, porque era assim que todo mundo falava.
Mas na minha família eu podia ser quem eu era. Então eu podia dizer essa porta, esse portão, esse caderno. Sim. Mas eu tinha que fazer esses 2 lugares. E eu nunca, para você ver, o negócio era tão ruim que eu nunca me troquei. Eu sempre estive no lugar certo, entendeu? Na escola eu falava assim, como todas as outras crianças. E em casa eu falava como a minha família, com muita paz. Porque assim, aqui eu posso ser quem eu sou. Tanto é que depois de adulta eu encontrei algumas crianças que estudavam comigo e eu já estava falando, assim, já tinha assumido quem eu era real. E alguns deles falavam assim, mas você não falava assim quando você era criança? E eu me envergonhava. Um dia eu falei assim, porque vocês não deixavam. Porque se eu falasse como eu queria falar, tinha uma professora... E eu não sofria bullying só das crianças. Eu tive uma professora que ela falava assim, fala direito, fala certo, fala do jeito certo. Que era para me falar porta, caderno. E eu tomei uma época, eu tinha ódio mesmo, ranço, tudo que é palavra ruim, eu tinha a respeito dessa pronúncia do paulista. E até eu falava, eu não vou casar com um rapaz paulista, porque se ele ensinar meus filhos a falar desse jeito, nossa, vai ter uma briga dentro de casa. Aí procurei e casei com um pernambucano que fala paulista. Porta. Mas eu falo assim, Deus entrou com tanta cura. Exato. Que eu assumi quem eu sou de verdade. Gente, eu vim do Maranhão, eu tinha 5 anos. E as pessoas falam assim, da onde vem esse sotaque? E eu falo do Maranhão com muito orgulho. Porque é a minha terra natal. É de onde eu venho, é de onde as minhas raízes estão. Porque meus pais moram lá, são pastores lá. Meu avô está lá. Entendeu? Meu neto hoje mora lá. Então, tudo, a maioria da minha família, assim, eu falo de raízes, está lá. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Mas também aprendi a amar e valorizar a terra que me acolheu. Exatamente. Então, eu sou muito grata ao Senhor pelo estado de São Paulo, por coisas que a gente vê que realmente a gente só tem visão para quem mora aqui, para quem convive aqui. Não tem lugar melhor nem pior, mas tem coisas que a gente traz para a vida da gente falar, isso eu quero, isso eu não quero. É muito natural do nordestino ser bravo, né? E eu ainda usava um termo, eu dizia assim, porque quando eu fiquei muito brava, porque eu sofria muito, então eu andava de cara feia. As pessoas falavam assim, eu tenho medo de você. Nossa, e eu falava assim, porque na minha terra a gente resolve na peixeira. Gente, eu era crente, eu tinha esse termo, assim, essa fala, sabe, assim, porque assim, ou você me respeita ou nós vamos sair no tapa, porque eu não tenho medo de brigar. E tinha. Mas eu dizia que não, porque se as pessoas percebessem medo, exato, elas não me respeitavam. E quando os meninos começaram a ir para a escola, eu tenho 3, eles começaram a chegar apanhado da escola, eu falei, ó, você conversa, conta para a professora. Ela não resolveu, você vai na diretora, que é quem manda. E se ela não resolveu, o tijolo resolve. Aí você pode bater, fica à vontade. Parecido. E depois você chama que a mãe garante. Porque a gente tentou fazer no jeito certo. Hoje eu sei que é errado, de verdade eu sei que é errado. Exato. Mas assim, era uma deficiência da nossa formação. Né? Nos formaram desse jeito, nós não estamos justificando. Só estamos dizendo que existiu um motivo para chegarmos assim. É verdade. E por muito tempo também eu precisei pedir ao Senhor, me traz calma. Porque eu não conseguia segurar a língua. Eu falo assim, Senhor, põe um centurião e mais um. Né? E para mim eu preciso de pelo menos uma tribo. Para segurar a língua, sabe? E assim, hoje eu seguro a língua, mas a minha cara é inevitável. Os músculos, eles falam por mim. Não somos parecidos. Né? Quando eu vejo assim, algumas pregações e pessoas falam assim, é sério que eu vou ter que ficar no culto ouvindo isso? Todo mundo sabe que eu não estou concordando com aquilo, porque eu não consigo fingir. É amém. Eu não digo amém, gente. Eu sei que a palavra é concordo, eu não concordo. Eu não vou dizer amém. Sabe? Então, assim, são situações que a gente foi, mas tivemos a oportunidade de voltar. Exato. E esse é um assunto para a gente pensar que, então é válido. Não é válido. Porque às vezes as pessoas não têm tempo de voltar. Exato. Então, esse é o conselho meu e da Suzana para vocês duas como filhas. Não entrem por um caminho que também é errado só porque você precisa dele no momento. Porque às vezes não dá chance, você não tem a chance de voltar desse momento. Então, sempre escolha o caminho certo. Só que o caminho certo também é o temperamento, que a gente precisa aprender também a usar. Porque o que é tempero? É uma erva ou um determinado produto usado na medida certa. É verdade. Porque a gente não pode ser o bravo, mas também não pode ser o songamanga. Somos. Não deixa ninguém subir em cima de você,
fazer você engolir goela abaixo que você não concorda. Eu disse para a Mariana, quando ela começou a envolver assim com amizades, para olha, presta atenção. Cada um vai diante do Senhor. No juízo, você não vai poder usar de desculpa. Foi minha amiga. Foi minha mãe. Foi o que cada um vai responder por si. Sim. Então, escolha coisas que você seja mulher suficiente para dizer, fui eu que fiz. Ser responsável pelos Ser atos. responsável pelos seus próprios atos. Porque a gente cai daquele negócio de culpa para responsabilidade. Nem tudo é nossa culpa, mas tudo é nossa responsabilidade. Né? Vamos lá? Quer mudar de assunto? Já que estão dando liberdade assim. Ui. Ela quer dizer que eu não dou liberdade. Não foi isso, calma aí. Mas é que assim, eu sei... Bom, eu não conheço nada, na verdade, de vocês. Mas um pouquinho que eu já espiei, eu sei que a música aí dentro é muito forte. Então, eu queria saber um pouquinho como que nasceu isso, como que passou de mãe para filha. Nossa. Ai, agora pronto. Agora chegou no assunto que gosta. Tipo isso. Então, como eu falei, desde criança, né, a gente cresceu na igreja, tinha a irmã Nídia, que cantava muito bem, é regente, e regia muito bem, com eloquência, eu digo. Sempre né? foi assembleia? Sempre. Sempre assembleia? Sempre. Desde o comecinho. Então, essa igreja sempre com músicos, nós tínhamos o maestro Benedito, que ele era maestro da banda do Exército, se eu não me engano, e ela, as duas. Então, para mim, era uma referência musical. E eu era muito criança. E assim, eu sempre fui, depois desse meu jeitinho, que Deus foi me dando maturidade, eu sempre fui assim para casa do Senhor, servir. Era para arrumar um banco, Suzana estava lá. Era para lavar o banheiro, Suzana estava lá. Suzana estava lá. E isso começou a incomodar. Mas a meia para incomodar. Mas sempre incomoda, não vai mudar nunca. Eu já aprendi, Porque os dolorosos nunca mudam. Porque assim, quando você não faz, mas chega alguém que faz o que você poderia fazer, isso vai incomodar você. Sim. Você pode dizer, olha, poderia ter sido eu. Mas assim, enfim, toda a minha trajetória, se eu for contar pra você, 1 hora pra você é pouco. Aí eu que vou ter que te dar o lencinho. Porque é sério, gente. Por isso que eu digo que eu sou uma sobrevivente. Sabe, assim, eu seguro as emoções. Não segura não. É porque me veio, eu Pode sou muito chorar. intensa. Quando eu penso, eu já crio as cenas, assim, sabe? Então comecei, eu era criança, queria cantar na mocidade, porque eu queria aprender a fazer segunda voz. Meu sonho era fazer segunda voz, eu amava, eu amo até hoje. Para mim, a melhor voz é contralto. Tem sopranos lindos, mas contralto eu amo. Também é minha paixão. Eu acho isso lindo. Inclusive, meu Soprano é lindo, realmente. Inclusive, o meu soprano é desafinadérrimo, péssimo, não tenho voz para cantar, mas eu consigo segurar um contralto. Mas o contralto Você realmente acredita? é uma voz muito linda. É porque eu acho que ele desenha Enfeita. a outra. Nossa. Completa. Foi surgindo. E eu entendi na minha mente de criança que para cantar tinha que ungir a língua. Falava o pastor, unge minha língua. meu Minha Deus. criança. E eu vi ali, o irmão Benedito compraram sax para a igreja. Isso era criança, não era adolescente. Era 8, 9 anos, por aí. Comprou um sax na igreja e apresentou o pastor Ronaldo. Apresentou esse... Olha, irmãos, pastor Benedito, nós temos aqui um sax alto... E quem quiser aprender a tocar, me procura no final do culto. Vai eu, a criança. Pastor, eu quero aprender. Aí o Benedito falou assim, isso não é para criança, não. É para criança, não. Mas eu fui a melhor aluna dele, de clarinete e requinta. Ele me pegava para exemplo, para me dar. Aí eu fiquei pensando, É pra criança. Bem, você não entendeu, não é qualquer criança. Dá vontade de falar, lembra? Quando você desenhou. Pois é, o bona que a gente tinha que bater, bona, lição, filho, mandava você parar. Tinha uma lição que era dó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, fá, mi, ré. Eu ficava o dia inteiro cantando, colocando um ritmo que era para eu decorar, porque ele falava, onde você parou? Tinha que falar, porque ele queria que você realmente aprendesse, não decorasse. Então era o bona, né? E a gente falava, então assim, ele começou a me elogiar. Então eu pensei, que bom. Tipo assim, que eu não sou aquela tão menininha que ele achava, né? Tanto que
embocadura de palheta para bocal é diferente. E tá, os saques gênesis que tinha era banda, tinha harmonia, tinha esse negócio, tinha essas coisas. E eu lembro que a pessoa não estava conseguindo dar um dó, mas meu instrumento era palheta. E ele, Suzana, vem cá. E todo mundo tinha, não é que medo, aquele respeito que gerava um pouquinho de medo, porque ele era muito assim, não faz isso, tá, bater compasso. Nossa pé era pequena, a gente colocava nosso instrumento na caixinha, que era para bater o compasso, tudo certinho, clarinete, nada de encostar em cima da perna, tudo assim, de exército, então ensinou a gente tudo certo, de maneira correta. Os dedos duros, passa sebo de pulga nos dedos. Sebo de pulga? Mas para brincar, né? Tá. E ele pegou, Suzana, pega esse sax aqui, e eu, no meio de todo mundo, dá dó, dá dó. E eu, dei dó, tá vendo? Começou a falar que era tipo assim, você pensar na nota. Então assim, eu fiquei, e ali fui, crescendo, aprendendo. Aí tive vontade de estudar regência, porque isso já grande, porque eu via a necessidade da igreja, porque eu sempre penso assim, se você pode ensinar, se você sabe, ensina. Né? Agora, se você quer ensinar, mas você não sabe, como você vai falar para o outro, você está aqui, está errado? Se você também não sabe. E eu falava, Senhor, eu preciso aprender. É caro, mas eu preciso aprender. E fui orando, falei, Senhor, me ajuda. E será que eu estou querendo demais? Porque eu estava estudando percussão, porque eu amo bateria. Até hoje, meu sonho, meu marido não realizou esse sonho. Eu falei, me ensina a bateria, pelo amor de Deus. Desde que eu namorava. Meu sonho é tocar bateria, gente. Imagina eu tocando bateria. E ele também toca um monte de coisas, né? Toca. Multifunções. E é meu sonho. Quem souber, por favor, professores de bateria, olha eu aqui. Eu amo. Imagina, eu quero ser a senhora, aquela velhinha tocando bateria. Também gosto. Eu acho lindo. Negócio. É bom para os músculos. É que eu só nasci com os 2 braços esquerdos e 2 pernas esquerdas, mas o resto eu acho lindo. Não presta pra tocar nada. Eu acho que musical eu só tenho o ouvido para ouvir os outros, porque eu não consigo nem me ouvir. Não, de verdade, eu não tenho dom pra música. Mas nem todo mundo assim. Que canta gosta de se ouvir, não, tá? Mas meu, porque não dá para ouvir mesmo, irmã. Não é... Não é zoeira. Não é zoeira, não é sério, o negócio é sério. Então, aí, continuando, aí eu comecei a aprender particular, porque eu não conseguia pedir para o meu pastor João, que era o pai do meu esposo, né? No momento a gente já estava mais da Ademar, já tinha casado, estava indo já de Míria, na congregação que ficava mais perto de casa. Aí nós fomos para lá, então comecei a estudar regência particular, fiquei 2 anos, 2 anos e meio. Aí foi passando, parei. Terminei até ali onde eu achava que estava bom para mim. Depois quis fazer aula de canto, porque eu fui convidada para cantar. E assim, se vocês soubessem o peso que foi para eu estudar canto, meu Jesus. Porque se eu desse, glória a Deus, olha lá, está se mostrando. Não, eu chorava. Chorava, versículo Êxodo 14:14, é um versículo que eu trago para mim o resto da minha vida. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Porque foi um momento de muita angústia. Porque assim, Senhor, se eu aprendo, se é para crescer na graça e no conhecimento, onde que eu vou executar isso? É na igreja, porque você aprende na escola e você pratica onde? Na igreja. Então foi terrível, sabe? Não vou entrar em detalhe porque é terrível, sabe? Um momento assim, infelizmente, é onde você tem que ter o apoio, de repente, às vezes, onde você... Mas isso faz parte, a gente vai entendendo que isso faz parte do crescimento, isso faz parte do propósito. Pronto, aí você segue. Olha, eu penso assim, Suzana, que... Embora, parabéns, que esse nome lindo, maravilhoso, Suzana. É o nome da Milena Suzana também, da Pititica, nossa. É com S ou com Z? O dela é com Z. Eu com S. E é claro que a gente sabe o significado de Suzana, né? E depois quem foi Suzana na Bíblia, tem tudo isso. Então tem um profético sobre a vida da Milena. Eu falo sempre a ela, minha filha, o Senhor vai te dar condições de custear ministérios. Né? Você vai ser próspera para custear ministérios. Então, eu creio muito nisso. Mas eu penso que a gente sabe que existe a necessidade de passarmos por algumas dores. Mas eu gostaria que todos os crentes evangélicos, o nome que quiser dar, que quiser utilizar, eles deixassem de ser tão usados pelo diabo. Verdade. Porque, brecha, né? Sabe, desce menos. Porque a gente não tem como escapar. Uma hora ou outra a gente erra, a gente é ser humano mesmo, mas a gente não se orgulhasse desses erros. Sim. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu acho que as piores dores que eu tive na minha vida foi dentro da igreja. Mas sabe por quê? É para a gente crescer, sabia? Porque se for de fora, não vai magoar tanto, porque tá fora, mas os de dentro dói mais, porque não, a gente não espera. Com certeza. Verdade? E o que mais me entristecia é ver pessoas que não, assim, que achavam que estavam fazendo certo e até hoje, se você for sentar com a pessoa, ela ainda acha que ela está certa.
Não, eu falei, mas não foi bom? Você chegou aí, tá? Eu cheguei aqui porque o Senhor foi misericordioso. Exato. Não foi porque eu fui boa Por e nem merecer. porque o seu mal me fez bem. O Senhor, a intenção do coração nunca é esse. Então as pessoas elas precisam, você está na igreja, mas você precisa se converter todo dia. Uma coisa que me ajudou muito são as palavras da minha mãe. Filha, Deus tem um ministério muito grande na tua vida, então o diabo vai usar sempre os de perto. É que eu não vou entrar em detalhe, uma oportunidade, contar um testemunho sobre meu pai me perseguia, mas assim, por não sei quem, porque às vezes, assim, perseguia em aspas, assim, porque assim, o inimigo usa quem? Aquele que a gente mais ama, porque vai doer. Né? Então, assim, às vezes ele falava algumas coisas que era para me atingir, mas minha mãe, sábia, a dona Luísa, falava, filha, não ouve não, é um inimigo para te entristecer. Então, não faça isso. Quando a gente veio para São Paulo, minha mãe pessoas que iam levar ela para um terreiro de macumba. Eu sempre que eu lembro de velas, assim, eu tenho uma memória assim, muito de, eu acho que falo de elefante, né? Consigo lembrar assim, das velas, então, assim, umas coisas assim. E eu lembro que quando minha mãe ia na casa dessas pessoas, eu não gostava que eu ia. Quem é essa menina aqui? Não, eu não quero aqui, porque eu atrapalhava eles fazerem os trabalhos. Então, hoje eu entendo. Eu lembro dessas histórias, no começo eu não entendia. Mas hoje eu entendo. E voltando a essa minha vida toda de música, porque é uma coisa que eu pedia para Deus, que eu queria muito louvar a Deus, comecei a fazer aula com Tom Carf. Tom Carf. Ai, Pensa no olha, eu falo dele assim, porque 2 anos, né, a Bianca era criança, mais ou menos ela ia comigo, começou a fazer, fazia os melismas dela. E assim, pensa num professor humilde, fazendo propaganda dele, mas pensa numa pessoa humilde. Tanto ele foi cantar lá na sede, lá no Brás, a gente lá. Aí eu via, meu professor, mas eu não falava, porque se eu falasse que fazia aula com Tom Carf, menino, sério. Porque Deus você tinha me dado Deus me deu condições naquele momento. E Deus abriu as portas para mim, porque para mim foi um prazer você admirar uma pessoa e você estudar com ela, né? Com certeza. Claro que eu não canto como ele, aprendi algumas técnicas. E ele lá desceu, a gente lá fora na cantina, que é grande, lá no corredor, e ele desceu e falou assim, eu vi ele passando, falei, ele não vai nem falar comigo, quem sou eu, a Suzana. E eu não queria que ninguém soubesse. Vamos para aqui na rodinha. Ele chegou. Ninguém sabia que ela fazia aula com o Tom Carf. Ela não queria falar. Senão falava, tá se achando fazendo aula com o Tom Carf. Na hora que aí eu olhei ele vindo, eu, né? Falei assim, vou ficar aqui, né? Quando ele viu que me viu, Suzana Suza entrou na rodinha. Ai, meu Deus. Aí, ele quer ser professor. Sabe assim, mas assim. Se fosse outra pessoa, poderia sim mostrar, mas não, para quê? Né? Assim, mas eu já tinha esse cuidado de procurar fazer as coisas, mas fazer em oculto, sem ninguém saber, para não gerar, porque causava. Mesmo que eu não quisesse, causava. Gerava algum comentário. Já fui chamada de o câncer da equipe de louvor, da laranja podre da equipe de louvor. E assim, hoje eu tenho maturidade para enfrentar isso. Então, eu creio que, assim, tudo que eu passei na minha trajetória como cristã, musicista que eu sou hoje, me fez crescer, me fez amadurecer. Crescer, crente não cresce para cima, não cresce para o lado, crente cresce para baixo. É como uma palmeira, vem o vento, volto aqui de novo, mas estou aqui de novo. E assim, porque eu penso assim, que se a gente não tiver essas coisas para nos afirmar, para a gente pensar num propósito, na promessa, no alvo que a gente não se desenvolve. Eu penso assim. Porque, vou ser sincero, os inimigos me fizeram crescer mais. Opa, peraí, deixa eu acordar. O que está acontecendo ao meu redor? Por que está acontecendo? Opa, algo Deus tem comigo lá na frente. Então, deixa eu procurar crescer na graça e no conhecimento. Deixa para trás, como o pastor Rogério fala. Deixa para trás, deixa os cachorros latirem. Deixa para trás, porque se você fosse incomodar, se José fosse incomodar, ou de repente desistir, ele não sabia o que Deus tinha para ele, tipo, onde ele ia chegar. Mas ele também não sabia o processo que ele ia passar. Nós também não sabemos, mas o segredo é persistir, é permanecer. Então, por isso que eu digo que até hoje eu sou uma sobrevivente. E isso é o raso. Fora as outras coisas muito terríveis, assim, mas estou aqui. E eu gostaria muito que minha mãe estivesse viva hoje para ver onde eu cheguei. Está dirigindo uma igreja para honrar glória do nome do Senhor, porque quem sou eu, né? E assim, promessas antigas que eu vejo o Senhor se cumprindo hoje. Né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que caiu de paraquedas. Eu falei, caiu de paraquedas, quer minhas sandálias, querem meus sapatos para andar? Qual é a minha história? Construam as minhas feridas. Hoje eu fui curada para curar.
Eu fui muito magoada. Nossa, eu fui arrebentada. Eu fiquei assim, Senhor, me tira dessa terra, o que eu estou fazendo aqui? Mas era o Senhor amadurecendo, era o Senhor me dando, forjando a minha estrutura. Porque quando o Senhor fala que vai mudar a sua estrutura, foi Jesus. Imagina quebrando uma casa pelas colunas. Meu Deus, você fala, Senhor, obrigada. Eu sou uma sobrevivente. Senhor. E mais uma vez eu chorando, perdoa. Não, mas a intenção aqui, a gente até brinca, a gente fala assim, é um papo terapêutico, né? Agora, no final do ano, eu posso usar esse termo, porque eu já me formo em psicologia. Mas eu sofri e sofro ainda algumas críticas, porque assim, ó, eu fiz 1 ano e meio de estética, me formei porque era um técnico, era só isso. Fiz 5 anos de direito e, em seguida, coloquei 5 anos de psicologia. Então, eu ouvi muitas pessoas falando assim, estudiosa, mas assim, pejorativo, sabe? Só gosta de faculdade. Querendo denegrir, né? Querendo, assim, tipo, não faz outra coisa na vida e fica se escondendo atrás de livro. É igual todo pastor, se esconde atrás de Bíblia. E, assim, sempre a gente vai ter os nossos percalços. E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, me falaram mesmo que você gosta muito de estudar e riu, né? Aí, só que aquela questão, né? Eu não entendi a risada. Você pode me explicar o motivo? Porque eu queria rir junto com você. Né? Me explica o motivo da risada. Aí ficou sem gracinha, assim. Falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu faço. E eu sei o preço que é pago por cada coisa que eu faço. Então, nem a sua risada, nem o comentário maldoso de ninguém vai diminuir quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E que já sofremos. O que eu já sofri e padeci para chegar até aqui. Então, hoje eu falo assim, eu sou pastora porque eu sou pastora. Eu conquistei isso em trabalho, nós cuidamos de obra, nós trabalhamos pela obra, pelo reino do Senhor. Não faço nada para agradar ninguém. Exato. Só que eu faço por amor, eu não faço como fardo. Exato. Inclusive, eu não gosto desse peso, porque esse peso já me adoeceu uma vez. Então, hoje eu me conheço, eu sei qual é o meu limite. Sim. Bianca, e uma das coisas que eu sempre digo para quem é mais jovem ou está numa caminhada de fé mais jovem do que a minha, a primeira coisa que eu aconselho é reconheça os seus limites. E se respeitar e também dizer não. Verdade. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas o que o pastor vai achar? O que meu líder vai achar? Ele só vai achar que você é um ser humano, que você tem limite e que se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você por você. Pode ser esse homem mais maravilhoso. Não, sabe por que a gente usa? É porque a gente sabe com quem pode contar. Mas quando eu estiver de cama, a pessoa vai até orar, vamos para a igreja de oração, mas não vai sofrer a dor que você sofre. E o emocional também é doença. Graças a Deus já caiu dessa ideia de que tudo era demônio, tudo que era diabo, tudo era falta de Deus, tudo era um vazio existencial. Não é só isso. Né? Inclusive, as pessoas não entendem que nós estamos no Setembro Amarelo falando a respeito, é uma campanha contra o suicídio. E não era só falta de Deus, já foi provado, tantos pastores já suicidaram. Pregaram, acabaram o culto, vidas receberam Jesus, eles foram para casa e terminaram a própria vida. E você vai dizer o quê? Ele deu espaço, o diabo usou? E ninguém notava esse comportamento. Não. E não é só isso, porque quando a pessoa ela já está depressiva, o cérebro dela é adoecido. Então não adianta você ficar falando porque ela recebe as informações de forma diferente. Verdade. Então hoje a gente tem uma ideia até melhor dentro das igrejas. E eu fico muito feliz quando eu ouço algum pastor incentivando a sua igreja a procurar terapia, procurar psiquiatria, sabe? É claro que tudo tem dosagem, né? Todo lugar vai ter gente descompensada, inclusive nos altares. As pessoas antigamente pensavam que psicologia era para louco, alguma coisa, mas por que eu vou? Mas é por não procurá-los que chegava a loucura. Verdade. Né? E tantas pessoas que a gente vê fazendo loucura que devia ter procurado antes. Quem sabe fazia menos. Né? Seria menos prejudicial. Então, assim, eu penso que as pessoas elas precisam se autoconhecer. Então, conheça você. Essas perguntas são tolas, mas quem é a Bianca? Você precisa ter uma visão a seu respeito. E todas as vezes que você pensar que coisas ruins vierem,
e menos coisas boas, está errado, porque tem que ter um equilíbrio. Verdade. A gente precisa reconhecer os defeitos, mas precisa reconhecer as nossas... Ó, isso aqui eu sou boa. Sim. Isso aqui eu sei fazer. Não é orgulho, é reconhecer quem você é. Porque você acha que você é uma porcaria, que Deus criou uma porcaria que não sabe fazer nada? Se Ele te fez, Ele tem fundamento para isso. Sim. E Ele fez porque Ele sabe que você é bom em alguma coisa. Então, eu sou boa nisso porque Deus me fez boa nisso. Receba. Sabe? Vocês são bons na música. E eu acho show. Pensa uma coisa que eu admiro. Meu marido também é da música, meus filhos, os 3, porque até pequenininha já dança, já faz os movimentos dela. Eu não sou da música, mas eu gosto da palavra, eu gosto da pregação. E você pode, assim, às vezes eu escuto pregações que eu fico apaixonada, e às vezes eu escuto palavras que eu fico, oh meu Deus do céu, a pessoa só encheu linguiça, né? Só falou coisas, nada que isso não está na Bíblia. Ou as pessoas... E também eu aprendo com isso, que se a gente não tiver focado, a gente também erra. Estando com a Bíblia, se você der espaço para a tua mente, ela viaja. E às vezes a gente entra também naquilo que a gente ouviu. E uma vez, quando eu fui estudar a primeira vez teologia, eu aconselhava uma amiga minha que ela falava assim, você viu quanta coisa aquele professor fala? Eu falei, olha, existem 3 coisas. Uma coisa é o que a Bíblia diz, uma coisa é o que a teologia explica, e uma coisa é a tua vida com Deus. Para você não se perder em nenhuma das 3, busque as 3 ao mesmo tempo. Eu estudo lá junto com o professor, ele tem uma base para dizer aquilo, não quer dizer que é verdade. Ele está trazendo uma teoria que ele também ouviu de alguém, não foi ele que criou. A Bíblia é a Bíblia, mas ela tem um contexto, tem um porquê e quando aquilo aconteceu. E você tem a sua vida com Deus, pergunte para Deus. Todas as vezes que você tiver assim, é muita coisa, pergunta para Deus. Senhor, é isso mesmo? Esse aí que esse pastor está falando, esse professor está falando, é isso aí mesmo? Fala comigo. E eu tenho certeza que o Senhor fala. Verdade. Né? Porque Ele diz que ele é a boca que está sempre disposta a responder aos nossos porquês. Gente, essa palavra não está desse jeito na Bíblia. Pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou criando coisa que não é desse jeito. Mas a Bíblia fala assim, que de forma nenhuma aquele que vai até Ele volta de mãos vazias. Sim. Então, todas as seus anseios, se você for a Cristo, você não volta de mãos vazias. E se for dúvidas, falta de entendimento, Ele diz que aquele que quer sabedoria, peça. Porque Ele dá, né, abertamente, Ele dá isso para nós. Então, assim, é um ponto para a gente pensar, analisar e crescer. Né? O nosso alvo realmente é o céu. A gente sabe que as nossas lutas vão terminar, vão cessar. E é por isso que a gente nasce uma vez só, morre uma vez só e teremos o nosso encontro com o Senhor. E é importante que nós tenhamos uma sensibilidade para vivermos o melhor dessa terra. Não no sentido de, só porque eu aceitei Jesus, então amanhã eu vou mudar para o Dama. Né? Dama 1, que é onde tem as casas mais bonitas que eu gosto. Não, eu vou para o Eco Village, né? Eu vou no... Não, a questão não é essa. A questão é que quem ele não tem noção do que ele é, ele pode ver onde ele quiser viver, que ele nunca vai ter paz. Verdade. Né? E onde nós moramos, se nós realmente tivermos o Senhor, nós temos paz onde estivermos. Verdade. Mas continua, Mari, porque senão eu fico falando até depois de amanhã. Tem alguma coisa que você quer falar sobre a música? A música mesmo eu conheci quando eu era pequenininha, eu ia para estúdio com meus pais, eles tinham uma banda, chamava Shine Band, né? E, tipo, eu sempre gostei muito desses negócios de música. No black. No black, no groove, nossa, eu amo demais. E hoje em dia eu até participo de uma banda, né? Beijo Conectados. Eu sou vocalista da banda Conectados e, tipo, eu gosto muito da música. A música me faz muito bem, gosto muito de cantar. Eu até às vezes peço muita graça assim, pra Deus, porque eu tenho vergonha. Tipo, de, você canta lá na minha igreja? Eu, não, irmão, que paz. Que eu sou muito tímida pra essas coisas assim. Eu conheço alguém assim, Bianca. Aí a mãe vai atrás, não, ela vai, que dia que é? A minha mãe é assim. A minha mãe é assim. E eu, tipo, fico muito nervosa. Aí quando tem ensaios da banda, ou até mesmo a gente, minha mãe, vai lá, filha, deixa Deus te usar e não sei o quê. Aí eu fico, ai, mãe, amém, mãe. E eu fico nervosa. Mas, tipo, a música, ela me faz muito bem. Quando eu até perdi a minha avó, eu escutava muito uma música da Gabriela Rocha, que se chama Diz. E essa música me fez muito bem também. Então, tipo, a música em si faz muito bem pra mim. Sabe como que a Diz, o nome dela é lá em casa?
É a música da Mari. Ah, é? Não é disso. A Milena fala, essa é a música da Mari. Ah, Porque ela tem uma história. Quer contar a tua história rapidinho? Bom, bem rapidinho, você for contar tudo. Mas eu vou tentar resumir. Eu ainda me considero muito nova, eu tenho 17 anos. Ele tem 18. que bacana, ela tem 16. Ela é adotada, eu tenho 19. Mas eu vivi, ainda estou saindo de um ciclo muito profundo, muito pesado com a depressão e com a ansiedade. E a música Diz, chegou numa época da minha vida que não tinha mais vida. Eu decidi que eu ia sair da igreja e foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu sempre tive os meus pais e os meus avós como meus pastores. Então, dizer não para eles era a coisa mais difícil que eu podia fazer na minha vida. E aí eu decidi um dia que eu ia falar para meu pai, eu não queria fazer mais parte do Ministério de Louvor, queria sair da igreja. E eu sabia que isso ia começar um pé de guerra dentro de casa, porque a família inteira é cristã. Mas eu estava decidida que eu ia sair da igreja e naquele mesmo dia eu ia me suicidar. E aí a minha mãe chegou, era uma época que a gente ia muito em encontro de mulheres, e ela chegou num dia de manhã para mim e falou assim, a gente ganhou 2 convites para ir num encontro de mulheres num condomínio, agora à tarde, você vai comigo? Falei, já que eu vou dar esse baque muito grande para ela, eu vou. E aí eu fui. Tipo, antes de dar um chute, ela quis dar um beijinho. Exato. Assim, eu tinha 12 anos. E aí eu fui. E na hora que a gente entrou, eu não conhecia ninguém. Nenhuma das mulheres estavam lá dentro. Mas era uma pastora. E eu não me lembro o nome dela, mas eu lembro que ela estava com um vestido azul. E ela era loira. E na hora que eu entrei, ela ficou me olhando assim. Aí a gente sentou lá na mesa. Era uma mesa redonda. E depois ela veio e me deu um abraço. E ela só falou assim pra mim, Deus está dizendo pra você que Ele te ama. Mas eu não levei a sério. Jesus te ama. Eu falo isso pra todo mundo. E aí ela deu a oportunidade pra uma moça cantar. E ela foi cantar Diz. Mas foi o Diz na versão original. Na versão em inglês. E eu tenho uma conexão com o inglês muito forte desde sempre. E eu comecei a prestar atenção naquela letra. E eu chorava muito. E eu chorava. Mas eu não tinha entendido ainda. E eu fui e acabou lá o encontro, o culto. O pessoal começou a comer. Aí a minha mãe sentou na mesa do meu lado, me abraçou. Falou assim, Deus está falando com você. Eu fiquei, como assim Deus está falando comigo? Aí, mãe, Deus está falando com você. Eu falei, mas como que Deus está falando comigo? Eu não estou escutando Deus falando comigo. Ela falou assim, você conhece essa música que a irmã cantou? Eu falei, conheço. Eu já tinha escutado ela umas vezes. Ela falou assim, mas você já cantou ela? Eu falei, não. Aí minha mãe falou, então você vai aprender ela pra você cantar. Aí eu falei, nossa, mais uma promessa pra minha mãe, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou aprender então. E aí passou o dia, eu falei, vou esperar mais um pouco. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, aí eu recebi uma oportunidade de cantar numa igreja. E na hora eu senti muita vontade de cantar essa música. E eu cantei. E eu achei que era Deus me usando para falar com outras pessoas. Mas na verdade Ele estava falando comigo. E escutar a voz de Deus, escutar da boca de Deus, que você é amado,
quando você se sente um lixo, Verdade. é uma coisa assim, sobrenatural. Você não vê ninguém ali, mas você se sentir abraçado. E naquele dia eu senti tanta presença de Deus, que foi quando eu decidi que se Ele me livrou da morte tantas vezes, eu ia usar a minha vida para agradecer a Ele. E é isso que minha mãe sempre me ensinou. De eu lembrar, de eu nunca me esquecer de onde Deus me tirou. Porque muitas vezes Deus me livrou da morte. Ele te deu outra oportunidade. E me deu várias oportunidades de ser grata. E desde então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu canto disso. E eu amo, amo, amo de paixão. E foi uma música que Deus me entregou, não questão de letra nem nada, porque não é minha, mas é uma música muito importante na minha história. Então, lá em casa é definida assim, a música da Mari. Por isso. Eu ouvi você cantando na sede, foi muito lindo. Essa música é muito linda. Letra tocante mesmo. E é engraçado porque eu sempre falo para ela, quando eu ouço uma música que ou Deus fala comigo, ou Deus fala com ela, ou às vezes eu falo, ó, Deus vai te... Aprende esse louvor. Como assim? Já ouviu aquele hino? Não, então procura ele e aprende. Porque eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Aí ela aprende, ela fala, mãe, eu aprendi. E assim, a Mari, ela se cobra muito. A Mari não canta com cópia. Ela não aceita cantar com cópia. Fica preso, né? Ela não gosta de estar segurando o celular, não gosta de papelzinho. Ela aprende mesmo. Todas as músicas, ela aprende de verdade. Então, quando ela chega, mãe, eu já sei. Eu já aprendi toda a letra, eu já sei quantas vezes volta, sabe assim, eu acho engraçado. E aí, às vezes, ela está tocando com o pai dela, né? E ele falha, não, essa parte está errado, pai, porque assim, fazia assim, sabe? Eu acho uma graça. Tocar, eu não sei, agora falar, ouvido. É isso aí. Ah lá, não morre nunca mais. Mas, e é incrível, porque toda vez que ela fala, aprendi, aí aparece alguém e fala assim, Mariana, canta esse hino. Ou sua mãe. Né? Rapidinho, testificando isso que aconteceu, eu tive lá no Mensagem de Louvor, lá no Story, onde a gente está congregando agora, eles cantaram Jeová Jireh, acho que umas 3 vezes, e umas 2 eu não estava, então assim, eu não sabia cantar. E aí um dia a gente estava lá em casa, eu falei, vou aprender esse louvor, porque, né, já tá tocando na igreja, eu chego lá de paraquedas, vamos cantar esse hino, a Mariana não sabe, passava uma vergonha, né? Eu falei, eu vou aprender, e eu aprendi, aí na hora que eu falei, agora vai, eu fui lá no Santo Antônio, na Ciberp, que estava tendo um congresso das irmãs lá. E no final do culto, a pastora, Érica, chegou em mim e falou assim, você sabe aquele louvor Jeová Jireh? Ela gosta desse louvor. Eu falei, eu sei. Mas assim, se fosse 2 dias antes, eu não saberia. Olhei. Como minha mãe fala, né? Sua mãe sabe mais. Eu amo esse filme, não sei porquê. Não, depois que a gente assistiu esse filme, eu falo assim, agora esse lema é meu. Aí toda coisa que acontece, ela, sua mãe sabe mais. Gente, infelizmente a gente está indo para o final. Sim, a gente está indo para o final, mas eu queria, antes da gente fazer os agradecimentos, que vocês contassem para nós a história dos objetos. Então. Não se acanhe, se precisar chorar de novo, pode chorar. Não é papel. Oh, Jesus. Tá vendo? Ele me quebrou tanto que fez muito mole. Olha, tem algumas aqui que eu não estava em casa, eu pedi para ela pegar. Uma é minha Bíblia de 500 anos, minha primeira Bíblia, minha mãezinha Luísa que me deu, tadinha da Bíblia, viu? Faz o quê? Mais de 25 anos, bem mais de 27 anos que ela me deu minha primeira Bíblia. Então eu guardo com todo carinho, tem aqui algumas anotações aqui, as páginas tá meio capengando, mas assim, é com todo carinho que eu guardo da minha mãezinha, minha Bíblia. Os pais, deem livro para os seus filhos, viu? E do meu pai Silvino, olha o óculos que ele tinha, um Ray-Ban que ele ganhou. Olha esse irmão, não sei se vocês lembram, ele não é do meu tempo não, mas era dele. Eu guardo. Caraca, que hóstia. Então era dele. Então aí ele, quando ele faleceu, algumas das irmãs, cada um pegou uma lembrancinha e eu peguei isso aqui dele, de recordação. E esse aqui é
Da minha filhota aqui, ó. Né? Já estava Mas já aqui. tinha isso nessa época? Olha. Ô, Jesus. Caraca, por essa eu não esperava. Guardo isso dela. Olha guardo lá. isso aqui do umbiguinho dela. Olha lá, gente. Isso, É filha é- única. Isso é histórico, gente. Ela trouxe uma bolsa ali, mas não dava. Eu tenho muita. Ela falou, não, só um pouquinho. Essa pulseirinha aqui, que nós em casa sempre ensinamos assim, quando é meu aniversário, meu esposo com presente, e os dois entregam, e vice-versa, né? E ela tava, a gente estava no Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, na Ilha de Governador. Eu não sei quantos anos ela, mas era Eu pequenininha. tinha acho que uns 10 anos, eu saí com a minha prima. Aí o único dinheirinho que ela tinha, ela foi lá e comprou. E mãe, eu não tenho dinheiro, mas é a única coisa que eu posso te dar. E me deu isso aqui. Então são coisas que a gente guarda, né? Lembrança e tem memórias muito lindas. E eu guardo para toda a vida essas correntinhas, essas coisinhas aqui. Ah, muito bem. Gente, esse momento é um momento importante, porque a gente acaba visitando, né, coisas que não têm valor financeiro, a maioria das vezes, Exato. mas tem um valor emocional, né? É um cumprimento que a gente tem com alguém, né? Um compromisso, ou o quão a pessoa sofreu para ter aquilo, e você não se esquece disso. Verdade. Mas a gente já indo para o final, vamos fazer os nossos agradecimentos. Nós vamos agradecer a Musical Sandro, instrumentos musicais, aparelhagem de som, instrumento de equipamentos de som e áudios. Acessórios também, microfones, tudo que você procurar, precisar para a sua casa, para a sua empresa ou para a sua igreja. Vai ali na Rua Coronel S. Castro, que eu até esqueci o que é. Espínola. Espínola de Castro, gente. Escreve a palavra completa, porque a mamãe é um pouco lenta. 3174, também tem o telefone 3222-2260 e procure o Washington, que por sinal é o vendedor mais lindo daquela loja, porque é meu filho. Nós temos DNT Studios. DNT Studios. Grave seu próprio podcast, pregações, lives, edições, cortes, treinamentos, cursos e workshops. Que isso, hein? Telefone 17 99756 6384. @DNT Studios nas redes sociais. E esqueci de dizer atendimento número 1. Temos também Isbeli Laços, entre em contato com a Eliana. Arroba dela é @Isbeli Laços, o telefone é 99207-7234. A Eliana trabalha com laços, turbantes, tiaras, presilhas, um ótimo acabamento e um excelente atendimento. E para finalizar, nós vamos agradecer a Bárbara. A Bárbara ela é professora de canto e iniciação musical. Ela trabalha com a respiração, articulação, presença de palco. Gente, procure a Bárbara. Vocês vão ver como que o atendimento dela também é especial e a técnica dela é maravilhosa. Ela estudou fora do país e tudo mais. O telefone dela é 17 99665 3344 e @Bárbara Cantora Oficial. E hoje nós vamos já estar finalizando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e louvando ao Senhor pela vida de vocês, Nós Suzana, agradecemos. Bianca. Nosso coração já é de vocês, já somos uma família só de todas as Nos formas. identificamos bastante. Sim, com certeza. E somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. Já deixamos avisado que vai ter parte 2. Mas queria muito mesmo agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Nós que agradecemos pelo convite, pastora, Mariana, seu esposo, a todos daqui da equipe. E nós estamos prontas. E a gente finaliza dizendo, seja intencional, sorria, Porque Jesus é a nossa alegria. Diz que amar